Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui nesse momento para falarmos sobre redes em sociedade, modelos, atores e lugares no mundo globalizado. Mas inicialmente nós precisamos ter em mente alguns itens para a gente começar a pensar em rede. Não é aquela rede de pescador que eu estou falando, não. Mas aquela rede de encontro dos indivíduos, dos homens. Não apenas as redes sociais, mas a trama político, econômica e social de todo o mundo. Vamos falar nesse momento do processo de globalização. E o que é a globalização? A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século passado, século XX, início do século atual, século XXI. Embora vários estudiosos situem a origem da globalização em tempos contemporâneos, outros vão traçar a sua origem lá no período das descobertas, das grandes navegações realizadas por europeus, de forma específica, espanhóis e portugueses ao Novo Mundo. Alguns ainda vão dizer que a origem da globalização se deu lá no 3º milênio antes de Cristo. O termo globalização tem estado em uso crescente desde meados da década de 1980 e especialmente a partir de meados dos anos de 1990. No ano de 2000, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, identificou 4 aspectos básicos para que a gente possa caracterizar como globalização: comércio e transações financeiras, movimentos de capital e de investimento, migração e movimento de pessoas e a disseminação de conhecimento. Além disso, os desafios ambientais como a mudança climática, poluição do ar e excesso de pesca do oceano estão ligados à globalização. A integração econômica e cultural entre os países, conhecida como globalização, só foi possível a partir da criação e a popularização de diversas tecnologias que adquiriram um papel fundamental tanto para o desenvolvimento da economia mundial quanto para a sociedade, que se tornou cada vez mais dependente da tecnologia. Vocês conseguem ver a vida de vocês hoje através de um aparelho que vai dar voz a você, vai dar imagem, vai te filmar, vai permitir que você entre num banco sem sair de casa. Você, na poltrona, no sofá de sua casa, é o aparelho celular. A tecnologia, ela avançou de tal forma, de tal maneira, que nós estamos vivendo em um período de pandemia. Entretanto, realizamos muitas das nossas ações dentro de nossas casas. Há cerca de 2 meses atrás, 2 meses e meio,
Alguém pensava em assistir um show, por exemplo, Roberto Carlos, 2 shows, 2 lives dentro de suas casas, Nando Reis em sua casa, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo? Nós estamos vivendo um período diferente em todo o mundo. Isso é bem verdade. Entretanto, os usos dos recursos tecnológicos, o avanço da ciência, o avanço da capacidade intelectual do homem proporcionou a ele conforto. Conforto esse que ele vê artistas. Conforto esse que muitos produtos criados em outros países vai estar em sua casa. Vamos pegar outro exemplo? TV. Os modernos aparelhos de TV. Chega o período de Copa do Mundo, as lojas vão ficar colocando novos aparelhos à venda, com novos recursos tecnológicos. Muitas das vezes, recursos que não são aqui de nosso país. Isso tudo para dizer a você que nós estamos dentro de um mundo globalizado. Se o petróleo no Oriente Médio vai bem, obrigado, nós vamos bem. Entretanto, se o preço sobe, embora seja dito que o Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo, vamos levar em consideração que o nosso mercado interno vai sofrer tal influência. E o que é globalização? Vamos, nesse momento, pormenorizar para você. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista. Nós vivemos no modo de produção capitalista, do sistema capitalista. E sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. O que ocorre no Brasil, nesse momento, no seu bairro, de grande importância, de grande repercussão, daqui a pouco vai tomar a cidade, em poucos minutos o Estado, em algumas horas, chega a outras partes do mundo. Vamos pegar como exemplo as catástrofes que ocorrem, sobretudo lá nos Estados Unidos, quando algum infeliz pega uma arma e resolve tirar a vida de outras pessoas. Rapidamente, as notícias chegam, fruto do processo de globalização, fruto do avanço das tecnologias, fruto do avanço do capitalismo. Mas o que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia, história. Eles se pautaram em seu estudo
em uma tentativa de síntese, vejam bem, tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizadas pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Em suma, podemos dizer que as diversas partes do mundo se encontram juntas ao mesmo tempo, conectadas, se comunicando, interligadas. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar constante evolução e transformação. A globalização, ela continua, ela não para, de modo que a integração mundial, por ela gerada, é cada vez maior ao longo do tempo. Wuhan, vamos pegar essa província chinesa, aonde surge Covid-19, o popular coronavírus. É um exemplo, infelizmente, um exemplo nefasto de globalização, de um acontecimento em um local no mundo que gerou um colapso, uma pandemia no planeta. Todos os países contaminados, muitas pessoas mortas, milhares de mortos. E aí? Não foi uma gripezinha não, tá, gente? Só para lembrar a fala daquele cidadão lá de Brasília, que a gente não vai nem falar o nome daquela coisa ruim nesse momento. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre as diversas partes do planeta até existia. Porém, ela era muito menos rápida e menos eficiente do que os dias de hoje, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente se comparada com as prováveis evoluções das técnicas e tecnologias que irão ocorrer nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se, olha que maneiro, que bonito, cada dia mais globalizado. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte são responsáveis pelo avanço e consolidação da globalização atual, proporcionando uma integração que ocorre de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. Ou seja, hoje, todos nós vivemos aonde? Em uma aldeia chamada Terra. Daí o termo aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico informacional tornou o planeta, metaforicamente falando, pequeno. As redes de comunicação nesse mundo globalizado, cada vez mais
rápido e eficiente permitiram a comunicação e o acesso a qualquer parte do globo de forma instantânea, contribuindo assim para o desenvolvimento do comércio internacional, visto que a interligação entre as bolsas de valores dos bancos e das grandes corretoras de diversos países, através de uma vasta rede de computadores, aumenta a velocidade das transações e possibilita aos investidores movimentar instantaneamente suas aplicações financeiras. O crescimento de empresas multinacionais que podem ser controladas de qualquer parte do mundo. A circulação de capitais que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, com o uso de computadores e smartphones. Vale lembrar que nesse momento eu estou usando capitais, no tocante à economia, tá, gente? Por favor, vamos só para a galera não ficar aí boiando na maionese. Capital, nesse momento, e capitais, eu estou empregando no sentido de dinheiro, ok? A circulação das informações que atualmente acontece quase que instantaneamente. A comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa no mundo. A gente pode passar uma mensagem, por exemplo, WhatsApp, Facebook, um vídeo no próprio YouTube, como eu estou usando, para pessoas que estão aqui em Campo Grande, Santa Cruz, Pedras de Guaratiba, São Gonçalo, lá na Paraíba, ou de repente que esteja me vendo lá na Bélgica, possa estar vendo esse vídeo aqui lá na África do Sul. Isso é fazer parte de uma aldeia global. A transformação da paisagem que vai sendo alterada para incorporar as diversas redes de comunicação por satélites artificiais, de cabos de fibra óptica, de antenas para celulares. Quantas antenas a gente passa pelos nossos bairros e nem percebemos que estamos próximos a um recurso tecnológico que facilita a comunicação entre os povos, nos tornando uma aldeia de fato. Porém, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias a utilização e utilizadas no mundo, tanto nas relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo globalizado, o uso das redes de comunicação não diminuiu, não fez com que ocorresse as desigualdades, as diferenças socioeconômicas entre as pessoas. Isto porque, assim como os efeitos da globalização não atingem a todos da mesma maneira, muitas vezes o uso das novas tecnologias não ocasionam grandes revoluções na realidade socioespacial. E embora o acesso a essas redes atinja cada vez mais pessoas, a forma com que usam essas tecnologias e as consequências do seu uso muitas vezes não é um fator determinante na modificação da sua condição social. Querem um exemplo prático dessa situação? A forma da qual, em algumas redes, é estabelecido as aulas utilizando as ferramentas
digitais, aí vamos ter a Microsoft Teams, teremos o Google Classroom, que são as duas ferramentas mais empregadas nesse momento para que os alunos tenham acesso às informações, para que os professores possam continuar a ministrar as suas aulas, e eu me incluo também. Entretanto, vale ressaltar, cabe-nos destacar que nem todos os alunos têm em suas residências um celular, smartphone, um tablet, um notebook, um computador para que ele possa utilizar, empregar em suas atividades acadêmicas. E não estou nem falando que muitos dos colegas de profissão, eles não têm as habilidades necessárias para trabalharem com as novas tecnologias e ferramentas digitais. A globalização, a facilidade de comunicação, as novas tecnologias, elas não são sinônimos de igualdade. Elas ainda refletem, espelham as desigualdades. O mundo está conectado em tempo real. As fronteiras físicas não impedem a comunicação entre os países, o que favorece as relações pessoais e profissionais. A web, que significa em português teia ou rede, passou a ter um novo significado com a internet, uma vez que formou uma rede mundial, tornando possível a conexão entre computadores do mundo todo. Se o indivíduo tem acesso à internet, ele consegue visitar todos os museus do mundo. Ele consegue facilidade nas informações. A web é um sistema de informações denominado hipermídia, que permite a comunicação em forma de textos, vídeos, som e animações digitais, que tornam o conhecimento acessível a todos. O mundo se tornaria uma aldeia global a partir desse prisma. Isto hoje é uma realidade, tornando a comunicação móvel e instantânea, o que permite trocas a nível mundial. A integração econômica e cultural entre os países, conhecida como globalização, só foi possível a partir da criação e popularização das diversas tecnologias que adquiriram um papel fundamental tanto para o desenvolvimento da economia mundial quanto para a sociedade, que se tornou cada vez mais dependente da tecnologia. As redes de comunicação nesse mundo globalizado, cada vez mais rápidas e eficientes, permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea, contribuindo assim para o desenvolvimento do comércio internacional, visto que
a interligação entre as bolsas de valores dos bancos, das grandes corretoras de diversos países, através de uma vasta rede de computadores, volto a dizer. Aumenta a velocidade das transações econômicas. Permite aos investidores movimentar o capital, investir nas suas empresas, em geral empresas multinacionais, que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo. Agora pensem vocês. Eu e você, meros mortais, meros mortais, temos as nossas reservas financeiras guardadas no banco, sofremos com um monte de picareta chamada hacker. Qual é a função do hacker? A função do hacker é justamente nessa teia, desse mundo globalizado, furtar, roubar. E o cara não vai pegar dos grandes tubarões, da galera que tem grana, vai pegar do pequeno investidor. Morde um hoje, morde outro amanhã. Nunca vai dar um desfalque grande, até mesmo para não chamar a atenção. Ele vai gradativamente atacando as pessoas, causando prejuízos a diversos indivíduos. E a globalização no Brasil? Da mesma maneira, nos países colonizados por outros países, de forma específica os países europeus, a globalização no Brasil tem início lá com a chegada dos portugueses, oficialmente em 1500. Isso porque começaram as relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos que aqui viviam e os colonizadores. Começa o processo de aculturação dos nossos índios, com a chegada do branco europeu, que vai trazer a posteriori a mão de obra compulsória negra, formando então a tríade, a grande tríade, o grande tripé da formação étnico-racial de nosso país. No entanto, foi somente a partir do século XX, o século passado, que esse processo teve maior impacto na economia do Brasil. Destacamos a implementação do neoliberalismo lá no seu surgimento, no plano Collor, quando Fernando Henrique Cardoso vinha a posteriori com o grande processo das privatizações. Ou seja, os dois Fernandos de 30 anos para cá que o Brasil teve como presidentes da República, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, é que vai dar o pontapé inicial no sistema neoliberal brasileiro, tendo como marca as privatizações das estatais brasileiras. Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais para reforçar esse processo de globalização no país. Há 30 anos, vamos pegar, por exemplo, só tínhamos Volkswagen, Ford,
General Motors, a GM e a Fiat, que formavam a popular Auto Latina. Essas 4 empresas, elas eram as únicas com fábricas instaladas no Brasil. Ford, Volkswagen, GM, General Motors e a Fiat. Hoje, vamos ter, por exemplo, a Renault implantada em solo brasileiro, a Peugeot. São exemplos banais que nós podemos citar como indústrias multinacionais que vêm para o mercado interno. Há 30 anos, por exemplo, quando falava-se em marcas de fábricas para artigos esportivos, no máximo que as pessoas iriam falar seria a Adidas. Hoje em dia, vamos ter o grande expoente nesse mercado, além da Adidas, que é uma multinacional. Teremos a Umbro, teremos a Nike, que vai financiar, né, lá o time da Nike, perdão, o time da CBF, ok? Com seus artigos esportivos. A globalização econômica. Um fato notável da globalização é o acúmulo de conhecimento. Isso provoca aumento no compasso das transformações nos meios de produção e tem como consequência o barateamento do método produtivo das indústrias, ou seja, aumentar a produção com baixo custo na aquisição de matéria-prima e principalmente com a mão de obra. Assim, desde os primórdios, notamos uma dispersão da cadeia de produção, através da qual os produtos são fabricados em vários países. O objetivo principal é reduzir, volto a dizer, pela exploração da mão de obra, matéria-prima e energia nos países em desenvolvimento. É muito mais fácil para uma Nike, por exemplo, que eu já citei, ir para o Brasil da vida, o Peru, os países asiáticos, aonde vai encontrar vasta mão de obra, pagar um vil salário a ela. Podemos também imaginar a globalização como um processo que visa constituir e aperfeiçoar uma rede de conexões. O intuito é encurtar, facilitando as afinidades culturais e econômicas, posto que estabelece a conexão entre os países e as pessoas de todo o mundo. Nesse sentido, as instituições financeiras, bancos, casas de câmbio, criaram um sistema eficaz para se beneficiar a transferência de capital e a comercialização em ações em escala mundial. Os blocos econômicos. Estas relações entre os países vai gerar a necessidade de expandir seus mercados e vai conduzir as nações à abertura econômica para produtos estrangeiros. Ou seja, os países eles necessitaram ficar mais atentos ao protecionismo econômico para não
comprarem mais do que vender. A essa relação entre compra e venda entre os países, nós vamos chamar de balança comercial. E o que é a balança comercial? Eu vou exemplificar algo bem simples, bem banal, para que vocês possam compreender. O Brasil, ele é um país agroexportador. Ele depende basicamente dos seus gêneros agrícolas que ele produz. Quanto mais o Brasil produz e vende ao exterior, mais grana ele faz. Entretanto, nós somos deficitários em artigos para a medicina, em compostos químicos. Se eu vendo pouco e compro mais, eu terei uma balança comercial deficitária, um déficit comercial. Entretanto, se eu vendo mais do que compro, eu terei um superávit na minha balança comercial. O que significa dizer isso? Vocês vão começar a falar. Significa dizer que eu estou no lucro. Todo país que vende pouco e compra muito, ele terá uma balança comercial deficitária, um déficit comercial. Em geral, a gente observa esse termo econômico lá no mês de dezembro, janeiro, quando o governo ele vem a público. Não sei se esse governo vai falar que ele é um governo tão safado, tão descarado e maldito, que mascara as informações, né? Em geral, os governos dizem se ele teve superávit ou déficit ao longo do ano. Ainda sobre os blocos econômicos, a partir do momento que ocorre a criação dos mesmos, dos blocos econômicos, vamos ver um objetivo principal, que é aumentar as relações comerciais entre os seus membros. E os seus membros vão praticar o protecionismo contra outros países, contra outros blocos econômicos. Aí vamos ver, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, que o Brasil faz parte, o NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. Os blocos econômicos, eles vão fortalecer a releitura da filosofia de origem iluminista liberal, que agora nós vamos chamá-la de neoliberalismo. Nós precisamos ter em mente que os países em blocos econômicos, eles estão interessados em vender muito, comprar pouco. E aí vamos levar em consideração as tarifas, as taxas alfandegárias. Ok? Que é quando um produto entra em um país que precisa pagar imposto. Se eu vendo o meu produto, exemplo, eu sou o fabricante de caneta, vou vender caneta para a África do Sul, e cada caneta eu tenho que pagar 50 centavos,
de tributo para a África do Sul e ela vale R$1, eu estou quase que tomando prejuízo. Entretanto, se eu vendo a mesma caneta a R$1 e vou pagar somente 5 centavos de tributo alfandegário, eu posso dizer que meu lucro está assegurado. Nós temos um hábito horrível, horrível, horrível. Sobretudo por esse mundo globalizado que nós vivemos. Queremos comprar alguma coisa, a gente cai logo na web, vamos logo para a internet, vamos comprar. Compramos, como a galera fala na gíria, o produto Xing Ling, o produto chinês, um produto, de repente nem chinês, mas de origem asiática, por ele ser mais barato que o produto nacional. E chega pra gente, mesmo com a taxa alfandegária mais barata que o produto nacional. É curioso essa dicotomia que ocorre dentro do mercado nacional. Mas é uma triste realidade. Uma concorrência desleal das fábricas e indústrias brasileiras com as fábricas estrangeiras. Globalização cultural. Com abertura de mercados, o consumidor passa a ser classificado de uma nova maneira. Ele passa a ser visto como um indivíduo que poderá ter acesso aos produtos importados de qualidade a baixo custo, como eu falei anteriormente. O consumidor, ele passará a ser a figura mestre, propulsora dessa economia globalizada. Este processo contribui ainda para a universalização do acesso aos meios de comunicação pelo barateamento das tecnologias e dos métodos de produção. A globalização tem como seu ícone mais notável a internet, a rede planetária de computadores. Ela tornou-se possível graças a pactos entre diferentes entidades públicas e privadas em todo o mundo. Desse modo, a língua inglesa tornou-se fundamental para o uso da internet, para uma forma rápida, eficiente e totalmente nova para se relacionar com pessoas de outros países. Por que inglês? Vocês vão perguntar. Simples. Qual é hoje a maior potência econômica do mundo? Inicialmente os Estados Unidos. Mas com esse cenário da pandemia, vamos ver se de repente o mandarim, língua chinesa, passará a ser a grande língua empregada pelo mundo. No entanto, seja qual for o idioma a ser empregado, vamos ver que não deixa de ser um processo de colonização cultural. Isso porque os outros idiomas e expressões culturais são
deixados de lado, são subvalorizados. E aí vocês começam a ver. E quais então seriam as vantagens e desvantagens da globalização? Como principal ponto positivo da globalização, podemos citar os avanços tecnológicos que tornam mais fácil a vida das pessoas. Ela facilita o fluxo de informações e de capitais mediante inovações nas áreas das telecomunicações e da informática. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos. Estes conseguem lucros astronômicos e cria uma relação desproporcional, o que gera uma brutal concentração de renda nas mãos de poucos. Nós precisamos ter em mente que o processo de globalização ele aproxima. Entretanto, ele exclui. Nem todos terão acesso às informações, porque vai faltar a eles subsídios, grana, capital mesmo, para comprarem os recursos tecnológicos. As desigualdades socioeconômicas, elas permanecerão, infelizmente. Aí eu volto à minha reflexão de alguns minutos atrás. Enquanto as plataformas digitais estão sendo implementadas para que os alunos não venham a ter tanto prejuízo acadêmico, é louvável, beleza, tranquilo. Entretanto, eu faço uma pergunta. Todos eles possuem as mesmas condições de utilizarem, usufruírem as novas mídias de comunicação para as atividades acadêmicas, sobretudo, volto a dizer, nas unidades públicas de nosso país? São reflexões que nós precisamos fazer. Eu sou favorável ao uso das novas ferramentas digitais. Entretanto, defendo que seja proporcionado de forma igualitária, equitativa, para que todos venham a ter acesso. Fique com Deus. Até a próxima.